Então você está aqui porque você quer ser funcionário público. Você também, né, Zé? Então, se o Zé quer ser funcionário público, ele tem que saber o que é um funcionário público. E funcionário público, Zé, é o seguinte: funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Simples, né? Calma, Zé. Mas também há um outro conceito de funcionário público, quando é para ferrar o cara, Zé. Ou seja, para efeitos penais, o funcionário público é quem mesmo transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública. Já começou complicando, né, Zé? Calma. Qual é a diferença entre cargo, emprego e função pública? É o seguinte: cargos públicos, ou cargo público, é aquele que você vai exercer quando você passar nesse concurso, no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. Ou também você vai exercer um cargo público se você for candidato a vereador, deputado, presidente e for eleito. Nesse caso, você sendo eleito, você vai exercer um cargo público. Entendeu, Zé? E quem então exerce o emprego público? Ora, quem exerce o emprego público é aquele contratado geralmente pelo regime da CLT. Por exemplo, os carteiros são regidos pela CLT. São tidos como empregados públicos. Veja que é diferente. Quem ocupa o cargo público é denominado funcionário público. Fica fácil diferenciar se você visualizar a carteira de trabalho. Quem tem carteira de trabalho assinada é o trabalhador, o empregado da área privada, não é? E se você for empregado da área pública, você será o que, Zé? Você será o empregado público. Viu como é fácil? É só fazer uma analogia ao empregado da área privada. Teve carteira assinada? Você lembra? Quem tem carteira assinada é o quê? É o empregado. Se eu trabalho na área pública e tenho carteira assinada, eu vou ser o empregado da área pública. Eu vou ser o empregado público. Beleza? Mas tem mais. Tem ainda a função pública. Exerce a função pública aquele que tem atribuições públicas, mas não é funcionário público e nem empregado público. Zé, você já foi mesário nas eleições? Ou jurado? Só jurado de morte? Tá bom, então. Quem foi, por exemplo, mesário, exerceu transitoriamente uma função pública. Se você, na qualidade de mesário, comete um crime, você está ferrado. Você vai responder como se fosse um funcionário público. Tá muito fácil, né, Zé? Assim não tem graça. Só para complicar um pouco, inventaram um tal de funcionário público por equiparação. Quiser. Pensou que ia falar funcionário fantasma? Zé, funcionário fantasma não existe. Põe isso na cabeça. Funcionário fantasma não existe. O tal funcionário por equiparação é aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para execução de atividade típica da administração. O que, Zé? O que é uma entidade paraestatal? Pô, tu é burro, hein? Entidade paraestatal, Zé, são as autarquias, por exemplo, INSS, são as sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, as empresas públicas como os Correios, que já falamos, as fundações públicas, as concessionárias de serviços públicos. O pessoal que trabalha nessas entidades é considerado para fins penais como funcionário público. Mas calma, gente. Não precisa se aprofundar nessas coisas. Você precisa só saber o básico, Zé. Calma, Zé. É só o básico. Ou seja, você precisa saber apenas que mesmo que o camarada não seja um funcionário público propriamente dito, mas que exerça a função pública mesmo transitoriamente, se esse camarada cometer algum crime próprio de funcionário público, ou seja, que só o funcionário público poderia cometer em função do cargo, esse cara está ferrado. Vai responder como funcionário público. E se você for amigo de algum político e exercer em função disso algum cargo de confiança, sua pena em caso de cometimento de crime vai ser aumentada da terça parte só para você deixar de ser puxa-saco.
Sabe como você faz para não esquecer que a pena é aumentada da terça parte? Lembra que alguns políticos só começam a trabalhar a partir da terça-feira e você faz uma analogia? Hã? O Zé não gostou. Ah, então se vira, Zé. Faz alguma coisa aí para você não esquecer que quando o camarada exerce cargo de confiança e comete crime próprio de funcionário público, a pena é aumentada da terça parte. Agora vamos ao que interessa, Zé. Vamos começar a ver quais os crimes que os funcionários públicos, bandidos, podem cometer. A princípio, vou dar uma dica que pode mudar a sua vida. Se liga, no caso desses crimes, se liga nos verbos. Se liga nos verbos de cada conceito e você não vai errar questão nenhuma. Preste atenção, não esquece. Se na hora do desespero deu branco, olha o verbo. Olha o verbo que você acerta a questão. Beleza? Entendeu, né, Zé? Agora vamos aprender o que é peculato, Zé. Peculato vem do latim pecus, que significa gado. Antigamente, antes da introdução da moeda, a riqueza do Estado era medida pelo seu pecus, ou seja, pela quantidade de bois e carneiros que ele possuía. Quando alguém subtraía esses bens do Estado, cometia o peculatus ou o de peculatus. Então guarde para usar na hora do desespero também, que peculato é a subtração de bens ou valores públicos. Para ficar mais fácil ainda, entenda que peculato é um furto de valores e bens públicos. Entendeu, né, Zé? Esse maldito peculato, só para complicar, é dividido em peculato culposo e peculato doloso. Para os marinheiros de primeira viagem, que nunca estudaram direito, grosso modo, crime culposo é aquele que ocorreu sem que você tivesse vontade de cometê-lo. Pode se dar por burrice, inocência ou porque você é atrapalhado mesmo. Já o crime doloso é aquele que você comete com sangue nos olhos. Você é bandido mesmo, você quer cometer aquele crime. Você quer se dar bem. Nesse caso, você comete o crime doloso. Quando você tem a vontade de praticar o crime, entende-se que o crime foi doloso. O peculato doloso vai se subdividir, só para te ferrar, em peculato por apropriação, peculato por desvio, peculato por furto e peculato por erro de outrem. Que trem, quer dizer, outrem. Outrem significa, Zé, outra pessoa, jumento. Não é o trem, é outrem. Entendeu não? Outra pessoa. Por erro de outra pessoa. Peculato apropriação. O peculato apropriação ocorre quando o funcionário apropria-se, preste atenção no verbo apropriar-se. Apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Reforçando, lembra que eu falei que o verbo poderia mudar sua vida? Qual verbo foi utilizado aqui? Desviar, furtar ou apropriar? Então, Zé, viu como é fácil? Vou falar várias vezes para você guardar o verbo, porque o verbo vai mudar a tua vida. Só para dar um exemplo de como o verbo é importante no caso desses crimes, imagina o seguinte, Zé. Tem uma questão, aqui na sua prova, tem uma questão em que o examinador fala assim: o Zé Mané, valendo-se da condição de funcionário público, apropria-se de valor ou bem da repartição. O safado do Zé cometeu 2 pontos. Letra A. Olha só. Letra A. Crime de prevaricação. Você sabe o que é prevaricação? Não sabe. Mas a questão falou em prevaricar? Também não falou. Então, esquece prevaricação. Letra B. O Zé cometeu o crime de concussão. Ó, Zé, se você imaginou agora, nesse momento, se veio na sua cabeça o verbo concursar, tu vai levar porrada, bicho. Esquece se não existe, esquece isso. Concussão depois a gente vai aprender. Mas não fala nada na questão em concussão. Não tem nada que, mesmo que você fique na dúvida,
né? Você não consegue, como se diz, você não consegue fazer uma correlação entre apropriar-se e concussão. Então você deixa de lado essa alternativa. Letra C. O Zé cometeu o crime de subtração de documento. Puta, subtração de documento? Também não, né, Zé? Mesmo que você não tenha estudado, você sabe que não. Você não fala subtraiu, fala apropriou-se. Então, esquece essa alternativa. Aí você pula para outra alternativa e a outra alternativa diz: o Zé cometeu o crime de peculato desvio. Na questão fala em desviar. Fala o quê? Apropriar-se. Aí, na outra questão, por sorte sua, tá assim: o Zé cometeu o crime de peculato mediante apropriação. Você vai marcar o que, Zé? Lógico que é essa, né? Tá lá, apropriação. Lá fala apropriar-se. Não tem por que você marcar outra coisa. Se o capeta do examinador falou na questão que você havia se apropriado, qual alternativa você marcaria? Mesmo sem saber o conceito dos outros crimes. Viu como é fácil? Se liga nos verbos. Se liga nos verbos que você vai arregaçar. Ou vai ser arregaçado. Como agora ficou fácil, vamos passar para o peculato desvio. Se liga no verbo desviar. O peculato desvio ocorre quando o funcionário altera o destino do bem que está em seu poder. Ou seja, desviar em benefício próprio ou alheio. Por exemplo, o funcionário paga por serviço não prestado à administração. Suponhamos que o Zé é funcionário público e é encarregado de pagar serviços que terceiro presta à administração, mas pega tal quantia e empresta para um amigo dele. Nesse caso, ele desviou a destinação original no intuito de beneficiar o terceiro. Mas, repetindo, em caso de dúvida, basta se apegar ao verbo que tudo vai dar certo. Peculato furto. Peculato furto, o próprio nome já diz, é quando o funcionário subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valor ou bem, mesmo não tendo a posse, mas se valendo da facilidade que lhe proporciona o cargo público. Por exemplo, o funcionário consegue abrir o cofre da repartição em que trabalha e subtrai algum dinheiro. Como o próprio nome já diz, o peculato furto é o furto praticado pelo funcionário público. Quando o particular pratica o furto, Quando o particular pratica o furto, ele cometeu simplesmente o furto. Mas como o funcionário público é uma coisa mais chique, é uma coisa mais tal, coisa e tal, então resolveram colocar furto, fica feio, coloca peculato furto, para a coisa ficar mais bonita. É sério, Zé, tô te falando. Observe que nesse crime o funcionário pode cometer o delito ou colaborar para que estranho pratique a subtração. Por exemplo, dar a chave da repartição ou deixar a porta aberta para facilitar a ação de terceiro. Nesse caso é bom fazer uma observação em relação ao terceiro. Embora esse terceiro não seja funcionário público, ele irá responder também pelo crime juntamente com o funcionário público. Antes de falar do peculato mediante erro de outrem, temos que falar de um tal de peculato chamado peculato malversação. Sabe o que é isso, Zé? É quando, por exemplo, um policial que apreende uma arma que estava com um bandido e fica com ela. Ou apreende qualquer objeto que estava com a pessoa, com um preso, e detém a posse daquele bem. Peculato mediante erro de outrem. Ocorre quando alguém, por engano, entrega um bem ao funcionário, acreditando ser ele o destinatário do bem, e o funcionário bandido fica na miúda e se apropria daquele bem. Deixa eu falar uma coisa. Não se aprofundem muito no assunto, porque o que o examinador vai te perguntar é a literalidade do artigo. Se você decorar o artigo, não tem como você errar. Se você for se aprofundar em doutrina, você vai se complicar. Pega a ideia básica e treina bastante com exercícios que você vai conseguir a sua aprovação. O examinador vai pegar a literalidade
do artigo. Se você decorar o artigo, meu filho, você está feito. Eita Zé, faltou o peculato culposo. Vamos lá. Peculato culposo, como o próprio nome já diz, ocorre quando o funcionário culposamente concorre para que uma outra pessoa pratique o crime. É necessário, nesse caso, que o funcionário tenha sido descuidado ou faltado com cautela e que o terceiro tenha a intenção de se aproveitar da facilidade provocada por culpa do funcionário para praticar o crime. Por exemplo, um dia passou a reportagem que um bandido furtou uma viatura da Guarda Municipal de São Paulo, aproveitando-se que os guardas haviam se afastado da viatura, deixando-a com as portas abertas. O bandido viu aquilo, entrou e deu linha. Agora Zé, se o funcionário esquece um computador ligado e por isso o computador queima, não cometeu ele o crime de peculato culposo. Quando o funcionário comete o peculato culposo, há algumas facilidades para aliviar o lado dele. Se ele conseguir reparar o dano antes da sentença irrecorrível, será extinta a punibilidade, ou seja, não responderá por crime nenhum. Mas se ele só conseguir reparar o dano após o trânsito julgado da sentença, a pena imposta a ele será reduzida da metade. Moleza, né Zé? Zé, é o seguinte, peculato acredito ser o mais chato dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração. Se você entender peculato, os outros crimes vai ser uma baba. E o que você tem que fazer agora? Se ficou alguma dúvida, procura outros vídeos no YouTube para sanar essas dúvidas. Depois você pesquisa no Google, que há milhares de explicações dadas por professores e juristas de ótima qualidade. Você não tenha preguiça, pelo amor de Deus, não tenha preguiça de copiar os conceitos. E depois de copiar os conceitos, você vai treinar fazendo exercícios. Faz isso que você vai aprender, como dizem na biologia, acho que é osmose. Vai aprender por osmose, você vai chegar uma hora que você vai saber tudo sem saber como está sabendo. Entendeu, Zé? É isso aí. Se vira, Zé. Estuda. E como diria Nostradamus, todo castigo para corno é pouco. Um grande abraço, felicidades e sucesso.